Sejam bem-vindos e bem-vindas para a nossa última prática do mês. Pensando nisso, prática restaurativa, foco em pranayamas, em recolhimento e assentamento lá no centro do coração. Então nós vamos usar 2 blocos, 2 bolsters e 2 cintos. Então, inicialmente, nós vamos começar já em Setubandha, com os 2 bloquinhos na vertical. Esse bloco primeiro vai estar entre as escápulas e o outro em T vai apoiar lá no occipital. Bolster, nós vamos nos sentar no bolster e vestir os cintos. Os cintos vão um lá nas coxas e o outro lá nos pés, os pés lá na parede. Então, o cinto está bem no meio das coxas. A intenção é que essas pernas fiquem agrupadas, mas não aperta demais o cinto. Deixa ele justo, sem pressão, só com firmeza. Então, mesma coisa lá nos pés, no arco dos pés. Então, a gente quer que os pés tenham sustentação, que fiquem juntos, mas que você não tenha que ficar comandando essa proximidade lá dos pés. Cuida para a fivela não ficar tocando na pele. Então os pés vão ir na parede dessa forma. Para entrar na postura, glúteos descem para sentir que alonga bem essa lombar e as escápulas vão lá nesse primeiro bloco. Ficou muito longe, eu aproximo. Então observa bem se você assenta o meio das escápulas lá nesse bloco, se ele está bem alinhado. E o segundo bloco vai lá no occipital. Uma vez que você alinhou os blocos, estende as pernas, carimba os pés na parede. Meus pés não estão bem firmes na parede. Eu refaço a postura. Eu elevo, aproximo o bolster. É bom eu ajustar isso com vocês, para que a gente tenha essas alavancas bem firmes. São esses pontos de contato que nos dão aqui essa condição de penetrar as escápulas, abrir o peito, soltar o peso da cabeça, dos braços e pressionando os pés lá na parede, ganhar esse lugar da unidade, do encontro, da comunhão. Então, vá preparando o seu Setubandha, trazendo essa alavanca firme e precisa dos glúteos descendentes, das escápulas também descendentes, e entregando bem o peso do centro do peito ao bloco, soltando os ombros, o peso da cabeça, deixando a pele da testa deslizar em direção ao queixo, queixo ao peito. E nesse Setubandha, de início de prática, nós somos convidadas, convidados a aquietar pensamentos, a soltar essas articulações, pesos, especialmente dos ombros, cotovelos, punhos, dedos das mãos relaxados. Vai na permanência, entregando mais e mais a cada exalação. Vai observando como o soltar o ar conscientemente, junto com o soltar dos trapézios, mandíbula, têmporas, testa, e amaciando todo o couro cabeludo. Sente esse completo decantamento. Relaxa, entrega e observa como gradualmente
essas escápulas e a pele que reveste as escápulas, elas vão se rendendo à lei da gravidade. Façam pelo menos mais 5 ciclos respiratórios, sentindo a pelve relaxada. E ao completar a 5ª e última exalação, você vai se preparar para flexionar as pernas, espalmar as mãos acima da linha do bolster para elevar o peito, eleva o olhar, foca o olhar à frente, remove os 2 cintos, remove os 2 blocos lá de trás e a gente vai para Supta Padangusthasana 1, com os 2 cintos agora e ainda sentado sobre esse bolster. Então a gente vai alongar esse cinto, ele vai ficar lá no calcanhar do pé esquerdo e no topo da coxa direita. Dessa forma, deixa a alça voltada para você. Se precisar apertar ou afrouxar, você tem acesso fácil ali. Então, deita posicionando bem os glúteos para baixo, sentando o sacro sobre o bolster, sentindo lá, calcanhar tá fixo na parede e o segundo cinto vai lá no calcanhar direito. Então, traz essa alavanca, estendendo bem ambas as pernas, sentindo que esse cinto do topo da virilha, que ele está tracionando você lá na direção da parede. Se não estiver, é só flexionar a perna da base, ajustar a fivela lá e refazer essa tração. É importante aqui sentir esse alongar da cintura direita, acionar bem as coxas internas, direita e esquerda, em direção ao solo. Alargar a raiz dos dedos, rola os ombros para trás e para baixo, desliza as mãos no cinto e traz os cotovelos lá no solo. Alonga esses calcanhares lá na parede, lá no cinto do teto. Abre a raiz dos dedos. E agora permanece na postura, ganhando liberdade na garganta, mandíbula, trapézios. Deixa que as pernas trabalhem mais. Sustenta ambas as coxas frontais em direção às posteriores. Sente toda a face relaxada. Faz uma última inspiração e exalação. E gradualmente troca de lado. Então observa que para trocar de lado, você vai passar esse cinto da base para o calcanhar direito, para o topo da coxa esquerda. Então, mesma coisa, deixa a ponta do cinto voltada para você, se precisar ajustar, o meu ficou frouxo, então para ajustar é só flexionar a perna direita e puxar um pouquinho mais essa ponta do cinto, laçar o calcanhar esquerdo e estender ambas as pernas. Alonga essas pernas, vai girar, escorregar as mãos no cinto, cotovelos no solo, girar os ombros para trás e para baixo
e alonga da cabeça dos fêmures aos calcanhares. Sente as escápulas penetrando ao topo do peito. Observa as suas pernas. Sente a pele de trás das pernas, longas e estendidas, desde os glúteos até os calcanhares. Alarga os dedos dos pés e, ao tocar com vigor a extensão máxima da postura, descendo bem esse topo da coxa direita, você vai soltar trapézios, todo o diâmetro do pescoço, libera a língua na boca. Se deixa estar na postura vigorosamente, porém com o cérebro e o respirar naturalmente assentados, a respiração gentilmente fluida e gradualmente desfaz, remove os dois cintos, cuida para não se enredar, traz esse bolster para a tua lateral direita do quadril, firma lá calcanhar esquerdo na parede, trouxe esse bolster bem colado nessa lateral direita e laça lá o calcanhar direito, Supta Padangusthasana 2, lateral, estende ambas as pernas, perna direita em 90 graus, perna esquerda estendida no solo. Segura as duas bandas do cinto com a mão direita, estende o braço esquerdo lá na lateral, girando o calcanhar direito para fora, vai devagar descendo até sentir que essa cabeça externa do fêmur direito se assenta lá no bolster. Estende, virilha interna direita, bola do dedão do pé direito. E mantém aquele calcanhar esquerdo carimbando lá na parede. Sustenta e estende. Alonga essas pernas. Sente a cintura, ela se alonga, a coluna baixa, lombar também se alongam. Deixa essas estruturas firmes na base, do topo das coxas aos calcanhares, mas relaxadas lá nos trapézios, no pescoço. Não deixa desabar essa coxa direita no bolster, pelo contrário, você quer fazer com que esse ponto de contato da coxa no bolster te dê alavanca, propulsão, para estender ainda mais a face interna dessa perna direita. Levando bem essa bola do dedão do pé direito mais e mais para frente. Assim você estende lá da virilha ao joelho interno, ao calcanhar interno, a bola do dedão do pé direito para longe. Exalando, desfaz e prepara lá o segundo lado. Traz o bolster para a lateral esquerda. Prepara, veja se você não perdeu lá o contato de alavanca do pé na parede. Laça calcanhar esquerdo e faz esse Supta Padangusthasana na lateral, com as pernas bem aguçadas. Lembra, antes de descer, gira o calcanhar esquerdo para fora. Desce, resistindo com essa coxa externa esquerda em direção à coxa interna. E quando você firma a coxa externa no bolster, você pressiona ainda mais o pé direito na parede. E sente que você começa a tracionar esse topo do glúteo esquerdo lá em direção à parede.
Sustenta e alonga a pelve para longe das coxas. E traciona esse topo das coxas, bem junto lá das virilhas frontais. Puxa essa pele do topo das coxas para longe da pelve. E deixa essa pelve se alongar verticalmente e se alargar horizontalmente, estendendo bem toda essa pele, lá da virilha interna esquerda, ao joelho interno esquerdo, ao calcanhar interno esquerdo, levando a bola do dedão do pé esquerdo lá para frente, alonga essa face interna da perna esquerda. Faça mais 3 longos ciclos respiratórios aí. E ao término da terceira exalação, você vai voltar, se preparar para Sarita Padottanasana. Então, gira de lado, pega o teu maior cinto. Se você não tiver um cinto bem gigante, você vai emendar um cinto no outro. Então, você pode pegar, o meu aqui ele é bem grande. Então, para Sarita Padottanasana, nós vamos passar o cinto lá no arco dos pés, afastar as pernas, observa se você tem essa distância aonde os punhos estão em linha lá com a borda externa dos pés. As minhas pernas aqui ficaram muito afastadas, vou aproximar um pouco. Nós vamos deixar para algumas pessoas um bolster ou os blocos à frente. Talvez para outras não precisem nem do bolster nem dos blocos. Então, para Sarita, pressiona a borda externa dos pés, lá em direção ao solo. Constrói o giro das coxas, de dentro para fora. Mãos na cintura, desce o sacro, penetra o cóccix, eleva da pelve as clavículas, desce esse tronco lá na frente, resistindo com esses joelhos internos aos externos. Daqui, pontinha dos dedos, das mãos abaixo da linha dos ombros. Então, nós vamos descer esse tronco sem perder a pressão dos pés lá no cinto. Você está empurrando o cinto para fora. E flexionando os cotovelos, deslizando as mãos para trás, você vai descer ou o topo da cabeça no bolster, ou num bloco alto, ou, se você pode, você vai trazer as mãos lá bem em linha com os calcanhares, flexionar os cotovelos e descer lá o topo da cabeça no chão. Então, se você chegou com a cabeça num ponto de contato, não importa se é o bolster, se é o chão, se é o bloco, pressiona a sola das mãos, o calcanhar das mãos no solo, eleva os ombros, absorve esses cotovelos de fora para dentro, sente como os pés ganham enraizamento com o ponto de contato do cinto, as coxas se mantêm elevadas, as virilhas frontais em direção às posteriores, o tronco segue se alongando aí para baixo, mas o cérebro, ele se assenta no contato, seja com o bloco, o bolster, uma cadeira, você pacifica os pensamentos e você resiste com todos os comandos que te trazem absorção, recolhimento, dharana, dhyana, esse estado de silenciar da mente, usando como referência as tuas âncoras dos pés aterrados, coxas elevadas, coluna longa, ombros elevados, mãos aterradas,
exalações de completo esvaziamento e pacificação. E completando mais 3 ciclos respiratórios, estando absolutamente assentada, assentado no teu respirar. E completando, você vai trazer as mãos à frente, variação coluna côncava, aproximar os pés um do outro, trazer as mãos na cintura, inspirando, se eleve. E você vai hoje lá para Rengi Shirshasana, se você tem as cordas. Se você não tiver as cordas, você vai para Ardha Shirshasana. Então, com relação às cordas, quem tem 2 mantas, a corda de baixo eu já deixei ela pronta aqui, então vou só refazer para mostrar para vocês. As 2 cordas de cima estão ali penduradas na parede, eu pego uma corda de baixo, passo na corda superior da esquerda, passei o laço aqui por dentro, lacei ela, tá aqui. Vou passar o nó da corda por dentro da outra corda, dei um nó ali. Uma vez que eu me certifico que essa corda tá firme, segura, eu posiciono as 2 mantas. Então, as mantas sempre com as bordas boas voltadas para dentro. Significa borda boa, essa borda arredondada, lisa. E aqui eu alinhei as mantas, entro lá, seguro com as mãos lá em cima, deixa eu ver se estão enxergando minhas mãos, caminho com os pés na parede, vou segurando bem firme nas cordas, posicionar essas mantas bem lá no meu sacro. Não é na cintura, é no sacro. Estendo as pernas, uno a planta dos pés, joelhos para fora, escorrego as mãos na corda, solto o tronco lá embaixo. Seguro lá nos cotovelos. Então, não entre na tua postura, espere, para saber que para sair da postura, você retorna as mãos, caminha até a face, está lá na altura dos pés, estende as pernas, caminha com os pés para baixo, mantém os braços engatados nas cordas, espalma as mãos na parede e solta o peso da testa lá nas mãos, até que a circulação se estabilize. Agora, se você não tem as cordas, hoje você vai fazer Ardha Shirshasana, entrelaçando os dedos das mãos, topo da cabeça em direção ao solo, caminhando com os pés para frente. Você pode fazer aqui ou você pode fazer com os pés lá na parede. Então, isso é melhor ainda. Eu só dei a opção do chão. Para quem está chegando e nunca fez, permanece com os pés no chão. Se você pode, você vai caminhar com os pés lá na parede. Então, você faz esse Ardha Shirshasana. Fiquei longe da parede, quero ficar com essa coluna bem vertical. Eu simplesmente me aproximo da parede. Aí, ombros elevados, topo das coxas elevados, decanto o olhar, pernas estendidas, penetro as escápulas e devagar desfaz a postura, permanecendo em Adho Mukha Virasana. Então, observa qual é a tua escolha. Você pode, se você tem as cordas, você faz.
na parede. Se você não tem as cordas, você faz pelo menos 5 ciclos respiratórios em Ardha Shirshasana, seja com os pés no chão ou na parede, mas é fundamental você ter a pressão dos cotovelos e punhos para baixo, ombros elevados, para que toda essa extensão do pescoço ela se mantenha bem estendida, sem compressão nas vértebras, trazendo essa condição de pacificar o olhar, o pensar, sem tensionar mandíbula, dentes. E completando, você vai no retorno apoiar a testa, seja lá na parede sobre o dorso das mãos, seja no solo em Adho Mukha Virasana. Faça a tua escolha. Entrega o peso da cabeça e apenas esteja na tua respiração. Devagar, você vai elevar o tronco e se preparar para Shavasana Pranayama com os 2 bolsters. Então, nós colocaremos um bolster lá para a cabeça, o outro bolster para as escápulas. É importante que o bolster de trás fique um pouco mais alto. O meu aqui está um pouquinho mais baixo, então estão praticamente iguais. Eu vou pôr mais uma manta sobre o bolster de trás, aqui, para deixar ele um pouco mais alto. E nesse Shavasana Pranayama, eu assento as escápulas nesse primeiro bolster. Os ombros, eles devem encaixar entre os 2. Para que isso aconteça, eu vou usar a pressão dos pés para me empurrar um pouco para trás, deixando os ombros descerem, os braços se encaixarem. Eu posso ajustar a pele do pescoço, elevando a nuca, a cabeça, estendendo a pele da nuca. E por último, estendendo as pernas, relaxando os pés e se assentando lá nessas escápulas, costelas, torácica. Sente se essa manta ou esse bolster, ele tá tocando lá teus trapézios, a pele do pescoço, a pele da nuca. Faça pequenos ajustes para que você tenha essa qualidade de extensão da pele que reveste da lombar até a cervical. Então, manter essa pele estendida e ao mesmo tempo macia, relaxada. Isso requer pequenos ajustes, ou pelo menos a sensibilidade de reconhecer como está essa pele, como estão esses músculos. Você pode usar da tua atenção interna e da tua respiração sendo levada nesses pontos da base da coluna até a cervical, para refinar os teus sentidos e apenas reconhecer se existe necessidade de algum ajuste, se existe abertura e espaço, tanto vertical quanto horizontal.
o espaço vertical, muitas vezes lá na lombar. Basta apenas você flexionar as pernas, elevar os glúteos, fazendo essa pequena tração do topo dos glúteos aos calcanhares e reacomodando essa banda do topo dos glúteos no solo, mantendo essa extensão, mantendo essa tração. E a mesma coisa lá nos trapézios e ombros, ainda com as pernas flexionadas, você pode fazer um pequeno grimpe, que é essa pequena pressão dos dois pés no solo, para te empurrar pouquinha coisa para trás, deixando esses ombros soltos, descenderem, sentindo esses trapézios também travarem um pouco mais nesse bolster, nessa manta de trás, sentindo que nesses encaixes, essa pele da cervical, ela também vai se alongando. E uma vez que você tenha feito esses ajustes, você vai elevando os calcanhares, deslizando os calcanhares no tapete, estendendo as pernas, entregando o peso dos dedões dos pés aos minguinhos, deixando esses pés rolarem de dentro para fora. Então solta o peso dos dedões lá nos minguinhos. Relaxa os dedos dos pés. Faz esse mesmo giro dos braços, deixando esses braços rolarem de dentro para fora, como se os teus polegares tocassem ainda mais o solo. Esse giro dos braços, ele começa lá nos ombros. Então você gira o ombro, braço, cotovelo, antebraço, deixando esse dorso das mãos bem assentado no solo. E nessa sintonia fina, você é convidada, convidado a deixar a tua respiração também se alargar, junto com esse alargamento vertical e horizontal do corpo. Você alarga também a tua respiração, entregando todo o peso da testa em direção ao queixo, queixo em direção ao peito. Apenas respira. Sente o volume do ar inspirado, exalado, a temperatura, a velocidade com que o ar entra e sai pelas narinas. E a partir desse reconhecimento, nós vamos para Ujjayi na inspiração, o que significa que você vai, na próxima exalação, soltar todo o ar, esvaziando completamente os pulmões, e na inspiração, ouvindo o ar que entra, fazendo um pequeno fechamento da glote para tornar a tua respiração mais audível, você preenche o ar, os pulmões até o topo do peito e retém. E na exalação, natural, suave, contínua, sem pressa, você vai se esvaziando até retornar à respiração natural. Então, nesse Ujjayi, é importante que exista o assentamento dos pensamentos, o relaxamento dos nervos, músculos, articulações, esse alargamento torácico que esse bolster promove, dando esse esteio, essa elevação, essa abertura para os pulmões. Vai consentindo uma respiração natural de novo,
para que no próximo ciclo de Ujjayi, quando você for lenta e gradualmente inalando até preencher completamente ambos os pulmões de ar, você sinta essa expansão torácica e o ar internamente tocando toda a estrutura do topo do externo, as clavículas, igualmente as costelas laterais superiores. E existe esse alargamento natural das escápulas lá atrás no bolster também. Então, numa próxima exalação, se esvazie completamente, soltando um eco de exalação. E gradualmente em Ujjayi, escuta o ar que entra e vai preenchendo todos os compartimentos, pulmão direito, esquerdo, até abastecer totalmente a caixa torácica. Faça uma pausa. E então, exala devagar, como quando você vai soltar o ar de um balão, que você segura a ponta do balão para que ele se esvazie devagarinho. Então, faz esse esvaziamento lento, estendido e respira normalmente. Então, nesse instante eu te convido a fazer mais 2 ciclos de Ujjayi na inspiração, sob a tua condução. Checa a entrega do corpo, o relaxamento do couro cabeludo aos pés, do coração às mãos. Se rende à tua natureza, dissolve toda e qualquer distração, tensão, pressa. E após um completo esvaziamento dos pulmões, te conduza. Quando você completar os 2 ciclos de Ujjayi na inspiração, respira normalmente. Então, nós vamos para Ujjayi na inspiração e na exalação. É quase a mesma coisa. A diferença é que na exalação você vai seguir com aquele espaço reduzido na glote, o que faz com que a tua exalação também seja audível. Você escuta o ruído do teu exalar, tanto quanto escuta no inspirar. Então, entrega o peso de todo o gradil torácico no bolster, o peso da cabeça na manta. E na próxima exalação, esvazia completamente os 2 pulmões. E siga na inspiração, com a escuta ampliada do ar que entra, abastecendo totalmente a torácica. Retém. E na exalação, igualmente, escuta o ar que sai até o completo esvaziamento dos pulmões. Então, respira normalmente. Em
Enquanto você relaxa no corpo e se alarga sobre a terra, eu te conto que em pranayama a gente tem uma tendência a querer controlar o tempo da respiração, a querer controlar a capacidade de preenchimento dos pulmões, a querer nas retenções ampliar o tempo de retenção, e muitas vezes a gente atrapalha o processo de pranayama por esse lugar de pressa ou de ganância, porque no lugar do controle, igualmente, a gente ativa o sistema nervoso, a gente perturba exatamente as áreas que nós queremos relaxar. Então, nos 2 próximos ciclos que eu te convido a te conduzir, experimenta ser menos exigente, pretensioso. Pelo contrário, traz essa respiração, uma qualidade gentil, aveludada, mais natural. Força, impõe menos, de forma que você possa relaxar essas camadas musculares, fáscias, nervos, deixando o cérebro frontal bem assentado ao posterior, sentindo o occipital na maciez do suporte e a pele toda relaxada pelo lado de dentro. E então, numa próxima exalação, solta todo o ar e te conduza em 2 ciclos de Ujjayi, no inspirar e no exalar. Respira normalmente. Gradualmente, você vai permanecer com a base da estrutura praticamente a mesma. Só que você vai fazer o teu Shavasana hoje um pouco mais próximo da parede, com as pernas estendidas lá numa diagonal. Eu vou pôr o cinto no arco dos pés, para que os pés e pernas relaxem e que você mantenha essa lombar longa, esses ombros encaixados, esse peito aberto, igualmente a pele da nuca estendida, e você vai ficar nesse Shavasana, entregando todo o peso aos pontos de contato, calcanhares à parede, a base lá do sacro ao solo, as escápulas pesadas sobre o bolster, igualmente a cabeça sobre o suporte. Relaxa, solta, entrega, confia que nesse Shavasana
você naturalmente recebe esse farto maná, esse farto banquete, que é fruto do prana, fruto dos esforços por você empreendidos, do tempo a você dedicado. Deixe estar nessa forma pelo menos mais 3 minutos. Asato ma satgamaya, tamaso ma jyotirgamaya, mrichurma amritam gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Om Tat Sat. Namastê.